Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, o seu, o nosso programa O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho até às 18 horas e você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. E você também nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, o grupo da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e escreve lá o que você tem achado do nosso programa. Se você quiser ver algum tema aqui, então vai lá também, deixa uma sugestão de tema, que teremos o maior prazer de colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. Sim, se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode deixar também o seu comentário, a sua sugestão de um tema através do nosso WhatsApp. Qual é, minha esposa? É o 71984721124. 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, onde você coloca a sua sugestão, você coloca o seu comentário, você interage com a gente, tá bom? E por falar em interagir, hoje nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia, teremos uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e também aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas, tá bom? E minha esposa, nós temos um canal lá no YouTube, o canal do programa O Farol, não é isso? É isso aí. Fale sobre ele enquanto eu vou compartilhar o link do Facebook para as pessoas. Corre, minha gente, e vai lá, entra aqui, ó, a gente sempre disponibiliza para você, nosso amigo ouvinte, o quê? Um link que fica facinho você acessar o nosso canal lá no YouTube, que é o canal Programa O Farol. Por que temos esse canal? Para que você venha ter acesso a todos os nossos programas, do primeiro ao último que a gente já fez, tem lá no YouTube, que a gente todos os dias vai lá e passa para vocês, e coloca lá o nosso programa lá no YouTube, para que vocês possam ter acesso a todos os nossos programas. Então, a gente gostaria que você entrasse, se inscrevesse no nosso canal, que você também ativasse o sininho para receber todas as notificações de quando a gente postar vídeo novo, que você também fosse lá e curtisse, desse aquele joinha para ajudar o nosso canal a crescer, e também compartilhasse. Você ama alguém? Quer ver essa pessoa abençoada e feliz? Quer oferecer um presente a ela, que é a palavra de Deus, que é o melhor de qualquer presente que você possa oferecer àquela pessoa que você ama? Então vai lá, talvez você tenha um amigo do trabalho que está passando por um momento difícil. O nosso programa leva a palavra de fé, de ânimo, de coragem, de encorajamento para os corações das pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Então, você que ama alguém, quer ver essa pessoa feliz, vai lá, compartilhe o nosso canal, o nosso programa com essa pessoa. Ela vai ter acesso ao nosso canal e vai receber o quê? A palavra de Deus, a mensagem de fé e de ânimo para o coração dela, tá bom? Canal, programa O Farol. É isso mesmo. Então, compartilha. Eu já compartilhei com as pessoas o link do nosso canal, para que todas as pessoas possam já clicar agora mesmo, clicar aí no link, já vai direto para o nosso canal, e uma vez você chegando lá no canal, você já se inscreve no canal, você já, além de se inscrever, você coloca um comentário e também compartilha
com as demais pessoas para que outras pessoas também sejam beneficiadas, tá bom? Certo assim, minha esposa? Certo assim. Mariana Silva com a gente. Boa tarde, meus queridos. Duas Rosas. Boa tarde, Mari. Vem com a gente. Mariana Silva, vem com a gente. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. O nosso tema do dia de hoje, vamos lá. Para você, o que tem faltado nas pessoas hoje em dia? Repetindo, para você, o que tem faltado nas pessoas hoje em dia para que elas possam experimentar o sobrenatural de Deus em suas vidas? E aí, o que é que tem faltado? Você vai participar com a gente, colocando aí o seu comentário. E com a gente também a Vera Lúcia. E ela coloca assim: boa tarde, meus lindos, com essa chuva abençoada. Boa tarde, família O Farol. Deus abençoe a todos e dois corações. Vem com a gente, dona Vera. Essa chuvinha boa, vem para refrescar. Verdade, tá chovendo bastante. Tá. Dona Vera, vem com a gente. Nós vamos agora para a reflexão do dia. Vamos? Vamos lá. Para a reflexão. Hoje a reflexão um pouquinho grandezinha. E nada é por acaso. Nada é por acaso. Vamos lá. Eu já ouvi de uma forma diferente. Essa fala quer dizer, cada pessoa vê de uma forma diferente, né? Ok. Então vamos ver essa reflexão. Nada é por acaso. Diz assim: havia em um reino um rei que tinha um conselheiro ancião que sempre repetia a frase: tudo acontece para o melhor, nada é por acaso. O filho do rei cresceu ouvindo essa frase, mas achava que o ancião não sabia de nada. Ele acreditava que tudo que acontecia era de forma casual, sem nenhum significado. Certo dia, já muito idoso, o rei faleceu e o príncipe tomou seu lugar como rei. Ele queria, na primeira oportunidade que tivesse, destituir o ancião do cargo de conselheiro e estava esperando o momento certo para isso. Um dia, o rei decidiu ir caçar com seus homens e ordenou ao conselheiro que os acompanhasse. Quando estavam na floresta, o tempo mudou repentinamente. O vento estava muito forte e uma tempestade se aproximava. De repente, um galho de árvore caiu e atingiu o rei, fazendo um corte em sua testa. Indignado, o rei falou ao conselheiro: veja o que me aconteceu. Quer dizer que isso foi para o melhor? Me machuquei inutilmente. Não se preocupe, nada acontece por acaso, tudo é para o melhor, falou o conselheiro. Indignado com essa resposta, o rei mandou que seus homens cavassem um buraco, amarrassem o conselheiro e o enterrassem com a cabeça para fora, para que os chacais o atacassem à noite. Meu Deus. Quero ver agora você achar que isso é para o melhor, falou o rei. Enquanto iam embora, a comitiva do rei foi atacada por um bando. Alguns conseguiram fugir, mas o rei foi aprisionado e levado para o líder. O bando que os atacou estava fazendo um culto a uma divindade e o aprisionaram para sacrificá-lo ao seu Deus. Porém, no momento em que iam matá-lo, o líder viu o corte em sua testa e por isso libertou, já que precisaria de um ser humano íntegro fisicamente para o sacrifício. Por causa do corte, ele não serviria. O rei se lembrou das palavras do conselheiro,
se arrependeu e voltou para resgatá-lo. Ao encontrá-lo, contou o que aconteceu e lhe pediu perdão. Agora percebo que você tinha razão. Esse corte na testa me salvou. Eu não deveria ter te prendido aqui. Me perdoe. O ancião respondeu com toda a calma. O bando passou por aqui. Só não me pegaram porque eu estava dentro do buraco e não me viram. Se eu estivesse com a comitiva, teriam me prendido também, e eu não tenho nenhuma cicatriz. Tudo acontece para o melhor. Nada é por acaso. Essa foi a nossa reflexão. Que legal. Eu já tinha ouvido também, mas João, não foi o ferido na testa, acho que foi outra coisa, não foi? É, sim. Mas você vê que nos faz refletir. Sim. E a gente já falou aqui mais ou menos sobre isso, sobre muitas das vezes que a gente, indo para algum lugar, a gente perdia a entrada, indo de carro, a gente passava direto, a gente, vamos dizer assim, se perdia. Nada é por um acaso. Você sempre dizia assim, olha, é livramento. Dizer, amor, tenha paz. Não, faça a volta de novo. Teve uma vez que a gente fez a volta 4 vezes. Lá em Feira de Santana, a gente perdeu a entrada 4 vezes. Na 5ª que a gente conseguiu entrar. Você ficou muito de amor, tenha paz. É um livramento. Deus está cuidando da gente. E é uma verdade. Nada que acontece na nossa vida, eu também creio. Quando a vida da pessoa está no centro da vontade de Deus, o que é isso? Eu entreguei a minha vida a Deus para Ele guiar, para Ele controlar, para Ele me direcionar. Nada é por acaso. Mas as perdas é para te ensinar. Mas o luto faz parte da vida. Infelizmente, não viemos para viver a vida inteira. Deveríamos, mas não, infelizmente não é mais assim. Com o pecado de Adão e Eva, a gente perdeu essa possibilidade de viver a vida inteira. Que foi o primeiro, o nome que a gente fala que é tão bonito, foi o primeiro pensamento de Deus, né? Ele criou a gente para a eternidade, mas como a nossa alma é eterna, esse corpo não é eterno, né? E, enfim, nada é por acaso. Tudo vem para nos ensinar. E outra, como eu sempre falo aqui, todas as vezes que você perde, você ganha muito mais. Porque quando você passa por um momento muito difícil na sua vida, o aprendizado te ensina, te lapida e te faz ser uma pessoa muito mais coerente, muito mais tolerante, muito mais misericordiosa, muito mais forte, muito mais, perceptiva a entender que tudo nessa vida passa. É um estágio. Você não vai permanecer o tempo todo. Assim como existem as 4 estações. Agora estamos no outono. O verão já passou. Estamos no outono. Tudo, o calor, de ir para a praia, tudo passa. Assim como as 4 estações. Assim também como no estado da nossa vida. Hoje você pode estar vivendo uma vida muito difícil. Mas o que você está passando aí é para te ensinar. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, você vê que uma história, mas que o que aconteceu livrou ele lá na frente. Sim. E por conta da revolta do rei, livrou também o conselheiro. Porque o rei estava, como é o nome? Com essa ferida. Então, quem ia ser sacrificado era o conselheiro. Sim. Estava intacto. Mas porque ele ficou preso... Ele foi livrado. Então, tem coisas que acontecem, às vezes a gente se revolta, a gente não entende. Não consegue entender. Mas lá na frente a gente vê que nada é por acaso. Bem legal. Então, que fique na tua memória. Tudo acontece para o melhor. Nada é por acaso. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Nada é por acaso. Tá bom? Tema do dia de hoje para você. O que tem faltado nas pessoas hoje em dia para que elas possam experimentar o sobrenatural de Deus em suas vidas? Mariana Silva diz: o amor de Deus e se entregar mais a Deus de todo o coração. Ok. Com a gente aqui o Hélio Coutinho, e ele coloca assim: boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, Hélio. Hélio Coutinho, vem com a gente, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Então, minha esposa,
para você, o que tem faltado nas pessoas hoje em dia para que elas possam experimentar o sobrenatural de Deus em suas vidas? Para mim faltam algumas coisas. Eita! Não uma só. Primeiro, você ser sujeito, você se sujeitar a ouvir a voz de Deus. Você está sensível a ouvir a voz de Deus. Quando você está sujeito, você está... Não é essa palavra sujeito, é quando você está... esqueci a palavra, mas eu vou encontrar ela. Você está ali sensível para ouvir a voz de Deus, você se torna uma pessoa, como é que se diz? Suscetível a receber os seus milagres, né? Primeiro, é a pessoa ser sensível a ouvir a voz de Deus. Segundo, obediência. A obediência gera um milagre. A gente falou sobre isso na quarta-feira. Quando eu obedeço, eu consigo obedecer, eu gero um milagre. Né? Estar sensível a ouvir a voz de Deus, ser obediente a Ele e se relacionar com Ele. Quando eu me relaciono, eu entendo o que Deus quer de mim, eu percebo Ele está em mim, eu estou nele. E aí, tudo que Ele quer, eu aprendo a obedecer, eu aprendo a colocar em prática, eu coloco Ele como primeiro. Eu amo de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força. Então, assim, é um conjunto. O ser humano não está sendo sensível a ouvir quando Deus fala. Abandona as suas vontades, abre mão do seu querer, sabe? Faz aquilo que tá disposto. Você tem que estar disposto a fazer aquilo que Deus nos pede, que é o quê? Que é abrir mão das suas vontades para viver as vontades do Senhor. E você abrir mão das suas vontades para viver a vontade do Senhor é algo muito, muito difícil. Só quando eu me relaciono com Deus e peço para que Ele venha tomar o controle da minha vida, eu tenho esse despreendimento de verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Deixar de fazer a minha para fazer a dele. Deixar de viver os meus sonhos para viver os deles. E viver no propósito que Ele tem para a minha vida. Olha que coisa extraordinária. Mas tudo isso eu preciso me desprender das minhas vontades para fazer a vontade dele. E é algo muito necessário, mas que é muito difícil. Hoje o ser humano quer viver as suas próprias vontades, o brilho do mundo, tudo que está na moda todo mundo quer fazer, tudo que está na trend todo mundo quer estar ali na modinha, dá like, chama atenção. Eu estou na mídia. Então as pessoas esquecem que para agradar a Deus você tem que abandonar tudo isso, as suas vontades, para fazer a vontade do Senhor. Realmente. Antes de dar minha pincelada, quanto tempo? Está com a gente aqui a Camila Pereira. Ei, Mila, quanto tempo? Vem com a gente! Oi, Camila, quanto tempo? Vem com a gente. Tem tempo mesmo. Assim como também Viviane Rosado, nunca mais. Sim. Camila, Viviane Rosado e outras pessoas também que estavam com a gente desde o começo do programa. Falando nisso, gente, a gente vai conversar também sobre isso depois, mas a gente vai fazer 1 ano de programa. Sim. Né? Vamos fazer esse mês 1 ano de programa. Já nós vamos fazer 1 ano. Mas, Camila, vem com a gente sempre, tá bom? Vem com a gente, Mila. Aí ela colocou assim, oi, é muito trabalho. Oh, Mila, imagino. Imagino. Mas você faz falta. O tempinho que der, entra para falar com a gente. Sim. Então aproveita e já responde aí o tema do dia de hoje. Para você, o que tem faltado nas pessoas hoje em dia para que elas possam experimentar o sobrenatural de Deus em suas vidas. É isso aí. E já aproveitando também, quando não der para assistir o ao vivo, assista lá o que a gente posta todos Gravado. os dias lá no YouTube do programa O Farol. Deixei o link aí em cima, tá? Só é seguir o link que está aí. Então, continuando a minha pincelada, vou deixar aqui para ver se o comentário chega ali. Então, para você, o que tem faltado nas pessoas hoje em dia? Quer dizer, o tema já está falando, faltado. Quer dizer, está faltando na pessoa. Está faltando. Para que elas possam experimentar o sobrenatural. Então, esse sobrenatural vem
na vida da pessoa que deixa de ser também uma pessoa natural. Então, sobrenatural está, se a gente for analisar a palavra, sobre, está acima do natural. Então, para ela experimentar este sobrenatural, ela tem que estar acima também. Ela tem que mudar de nível, usar as palavras que você gosta de usar, mudar de patamar. Entendeu? Então, ela tem que subir o patamar espiritual, sair do natural para o sobrenatural. Se está acima, ela tem que chegar no nível espiritual de Deus. Aí ela vai experimentar tudo aquilo que Deus ele tem preparado, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas, como você falou, abandonar. Tudo que ela está abandonando, ela está mudando de patamar, ela está mudando de nível, ela está subindo o nível espiritual da vida dela, quando ela abandona tudo aquilo que desagrada a Deus, os seus achismos, os modismos, as coisas dessa vida. Ah, mas todo mundo faz isso. Minha mãe já dizia há 500 anos atrás, você não é todo mundo. Então, se eu quero ser todo mundo, eu vou viver igual às demais pessoas. Então, se eu estou igual às demais pessoas, eu não vou experimentar esse sobrenatural de Deus, que não é para todo mundo. É para quem? Para aqueles que sacrificam a sua vida, para aqueles que renunciam, para aqueles que abrem mão. Ah, mas não é fácil. Justamente, para aqueles que sacrificam. Não é fácil. Mas a pessoa, ela pesa na balança. O que é mais importante para mim? Deus ou as coisas? As amizades ou Deus? O que é mais importante para mim? Então, ela pesando, ela julgando o que é mais importante, então ela toma a decisão de sacrificar, de abandonar, de deixar passar, de abrir mão, deixar ir. Aí ela vai experimentar o sobrenatural de Deus em sua vida. Entendeu? Quando ela deixar. Mas isso é uma questão de quê? Decisão. Eu decido. E para se tomar decisão, eu já lhe digo, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil tomar uma decisão. Por isso que a pessoa ela tem que se sacrificar. Tem que sacrificar, tá bom? Com a gente aqui a nossa pró Gilcélia Silva. E ela diz assim, ó: estou ouvindo vocês em Maceió. Tá vendo? Longe aqui da gente. Mas tá pertinho. Tá vendo? A internet aproxima as pessoas, né? Vem com a gente, Pró Juscelia, que legal. Pró Juscelia Silva, vem com a gente. Aí em Maceió, Deus em abençoe. Maceió. E aproveite, se tem as pessoas aí próximas, um abraço a todos, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Tá bom? Então, nosso tema, né? Para você, o que tem faltado nas pessoas hoje em dia, para que elas possam experimentar o sobrenatural de Deus em suas vidas. O que é que está faltando? Então, hoje é sexta-feira, nosso momento ele e ela. Sim, nem falamos. Nem falamos. Você quer falar de alguém? É, que a nossa pró falou aqui, ó, está faltando mais fé. Verdade. Com certeza, Pró. Com certeza. Está faltando fé. Está faltando. Muita fé. E outra, diz na palavra do Senhor, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por isso que muitas pessoas não têm experimentado o sobrenatural de Deus. Não têm vivido pela fé, não têm agido a fé, não têm tido fé. Então, hoje, nosso momento ele e ela de hoje, né? Eu vou estar falando sobre a viúva de Sarepta. E você vai estar falando de? Elias. Na semana passada... Você já postou? Já postei. Então vou postar. Na semana passada a gente falou sobre Acabe, Elias e Jezabel. O rei Acabe, Elias e Jezabel. Jezabel é a esposa de Acabe. Hoje a gente vai estar continuidade falando sobre Elias e sobre a viúva de Sarepta. Por quê? Porque
Porque não tem o nome dela na Bíblia. O nome dela especificamente. Só fala que ela era uma viúva que morava na cidade de Sarepta. Então, por isso que é viúva de Sarepta. Então, a gente vai colocar uma cançãozinha agora. Quando a gente voltar, a gente vai começar com o nosso momento Ele e Ela. E ela. Então, a canção de hoje, Transborda em Mim. E daqui a pouco nós voltamos. Mas pode colocar o comentário. Quando a gente voltar, a gente lê. Em águas puras vou me banhar, no teu amor quero mergulhar. Espírito Santo, vem me guiar, transforma minha vida, vem me purificar. Tua presença é o que eu mais quero, teu fogo santo, meu Deus, espero. Renova em mim, Senhor, tua unção, me purifica com teu perdão. Espírito Santo, tua graça é tudo que eu preciso ter. Enche meu ser com teu amor, transborda em mim, meu Salvador. Presença é o que eu mais quero, teu fogo santo, meu Deus, espero. Renova em mim, Senhor, tua unção, me purifica com teu perdão. Preciso ter, enche meu ser com teu amor, transborda em mim, meu Salvador. Lava-me, inunda-me, Espírito Santo. Preciso ter, enche meu ser com teu amor, transborda em mim, meu Salvador. Muito bem, 17 horas e 43 minutos. E nós estamos de volta com todos vocês. E com a gente também a Josiane Cruz. E ela coloca assim: boa tarde, boa noite. E é isso mesmo, decisão que muda tudo, tanto para o bem como para o mal. É isso mesmo. Vem com a gente, Josiane. Josiane Cruz, vem com a gente. Então vamos tomar a decisão certa para que Deus nos abençoe. Para você, o que tem faltado nas pessoas hoje em dia, para que elas possam experimentar o sobrenatural de Deus em suas vidas. Então você vai dizer aí, enquanto nós vamos dar início aqui agora ao momento Ele e Ela de hoje, não é isso? Isso. E o momento Ele e Ela, para quem está pelo aplicativo da rádio, que não pode ver a nossa postagem,
Então nós colocamos aí o momento com Deus, com o momento ele e ela, 1 Reis capítulo 17, e no versículo 7 até o 16. Com a gente também a Neide Jesus, ela coloca amém. Neide Jesus, vem com a gente. E diz assim, versículo 7. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então vamos voltar. Lá no sexta-feira passada. Sim. Quem estava nesse ribeiro? Quem estava? Elias. Elias. Que a gente leu na sexta-feira passada até o 6. Elias chegou até o rei Acabe e falou que iria ficar em seca. Sim. Né? Que ia estar na seca. E claro que todas as pessoas que estavam ali, que estavam adorando outros deuses, que estavam desagradando a Deus, iriam passar por aquilo porque eles tinham pecado, tinham desagradado ao Senhor. E Elias falou que eles ficariam o quê? Na seca. E Elias foi para esse ribeiro. Deus lá, levou ele até esse ribeiro. E o corvo levava pão Sim. e carne para ele. Aí o interessante, esse ribeiro secou. Secou. Então, o que me leva ao meu entendimento? Deus, ele nos provê, Deus, ele nos abençoa, mas tem um momento na nossa vida que o nosso ribeiro também seca. Sim. E é natural, você vai estar vivendo o sobrenatural de Deus às vezes, você vai estar numa vida muito abençoada, mas vai ter um momento que são os momentos das adversidades, das tribulações, das aflições, que é esse momento aí que o rio seca. Seca. Deus deixou de ser com você? Não. Mas é necessário que a gente passe por esse momento, que o nosso rio seque, que a gente passe por esse momento que a gente vai ter que buscar em Deus ainda mais o alicerce, buscar em Deus essa provisão, buscar em Deus essa resposta, buscar em Deus viver esse sobrenatural. Porque Deus levou ele e ele ficou ali. O corvo levava pão, levava carne, que sobrenatural, que maravilhoso. Ele disse, fique aí perto do ribeiro, mas como estava sem chover, esse ribeiro secou. Secou. E agora? E agora? Então aí vai Deus, né? E diz assim para Elias no versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te. O meu é levanta-te. Que é a mesma coisa, né? Levante-se e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. O mais interessante, sabe o que é? Deus ordenou a mulher viúva que desse comida a Elias. Sim. E ela nem sabia disso. É isso também eu pensei quando eu estava lendo. Entendeu? Deus falou isso, mas ela não sabia disso. Ela só Deus tinha ordenado que ela desse comida para Elias, sustentasse Elias. Sim, mas ela não sabia. Legal. Deus já ordenou que essas maravilhas aconteçam na vida de todos que estão nos assistindo e ouvindo. Amém. Só que muitas delas não sabem disso. Não sabem. Mas Deus já ordenou. Amém. E por falar em ordenou, chegou aqui a nossa amiga Zorilda Trindade. E ela coloca, boa tarde, meus amores, vem com a gente. Um forte abraço. Forte abraço, Zorilda. Zorilda Trindade, vem com a gente. E aí diz assim, olha, que pertence a Sidom, que demore-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Você disse que tinha acontecido o quê? Que o rio... A seca. A seca, ele estava... E o rio o quê? Tinha se secado. Por causa do quê? Porque ele mesmo tinha dito, né? Foi o próprio Elias que falou que não iria chover. E por causa da seca, o rio... Se secou. E ele chega lá... A primeira coisa que ele pede é água. Ele pede a água. Você vê, ele foi na caminhada.
Sim. Não tinha como o dia de hoje, metrô, Não. ônibus. Ele foi caminhando. Então ele chegou lá o quê? Morrendo de sede. E pediu água para beber. Indo ela buscar, mesmo assim, tinha seca, mas ela foi o quê? Ela foi buscar água. Buscá-la. Ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Pediu água, ela estava indo. Pediu pão, aí diz aqui o 12, porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Era isso que ia acontecer. Ela só tinha aquele punhado de farinha, aquele pouquinho de azeite na botija, e o que estava para acontecer era isso. Ela ia preparar aquele punhadinho, ele, quer dizer, o filho, mas ela, iam comer e depois iam morrer. Era o que estava, já vamos dizer assim, certo de acontecer. E quando Elias chegou, ela estava apanhando a lenha. Esses cavacos era aquele restinho de lenha que ainda tinha, que ela estava ali para preparar aquela comida para ela e para o filho. E o mais interessante que o que ela fala aqui, ó. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus. Teu Deus. Ela não era do povo de Israel. Sim. Era de Sidom, era de Sarepta. Não tinha nada a ver com o povo de Israel. Mas ainda assim, ela era uma mulher de muita fé. Ainda assim, ela era uma mulher hospitaleira. Ela era uma mulher obediente. Ela era uma mulher que, nos tempos atuais, se ela estivesse aqui, ela faria diferença na vida de outra pessoa. Ela mesmo não tendo muito, ela foi buscar água. Ela não pensou 2 vezes de ir buscar água para dar ao servo de Deus. Mas ela falou: assim como vive o teu Deus. Porque ela sabia que Elias era um homem de Deus. Então, será que as pessoas olham para você e vê Deus em você? Vê Deus na tua atitude, no teu caráter, no teu trabalho, na tua escola, na tua casa, no teu casamento, na criação dos teus filhos? Será que as pessoas têm visto Deus em você? Porque a viúva de Sarepta olhou para Elias e viu Deus nele. Justamente. Às vezes a gente tem que mostrar esse Deus. Às vezes a gente tem que aprender a mostrar esse Deus aonde a gente vai. E nada tem a ver com gritos, com gritaria no meio da praça. Não é fazer esforço para mostrar Deus. É no caráter. É na sua forma de viver. É na sua gentileza, na sua hospitalidade, na sua generosidade, na sua misericórdia, na sua empatia. Muito tem a ver no que você é para com o outro. Porque Jesus mostrou esse amor para com os seus. E será que a gente mostra esse amor para com o outro, como ele demonstrou para conosco, morrendo por nós? Será que a gente é gentil, hospitaleiro, como essa mulher foi para com o servo de Deus? Será que a gente mostra Jesus na nossa vida, como esse homem de Deus mostrou? Assim que ela chegou, ela sabia que ele era um homem de Deus. E na nossa vida, para a gente viver o sobrenatural, talvez você diga: não tem nada a ver com o que está pregando, mas para viver essa multiplicação, para viver esse azeite não faltar e essa farinha não faltar na tua mesa, falta a gente ter esse Deus na nossa vida, na nossa essência, no nosso caráter. Aonde a gente vai, as pessoas veem Jesus em nós. Porque muitos se falam de Jesus, mas poucos se mostram ele. E como eu disse, não é forçar, é natural. Elias não chegou forçando: olha quem eu sou, né? Ela viu. Sim. Então as pessoas veem sem precisar você estar falando, nas suas atitudes, no que você é, no que você faz. E outra, para não esquecer, acho que em Lucas, o Senhor Jesus fala sobre a viúva de Sarepta, que existiam muitas viúvas, mas só foi Deus escolheu essa mulher. Por que será?
tantas viúvas se tinham, mas Deus escolheu essa porque ela tinha algo especial. Ela acreditava em Deus, mesmo não sendo do povo de Israel, mesmo não servindo a Deus aparentemente, porque com certeza ela o servia de todo o coração, porque ela chamou a atenção de Deus. E assim Deus levou Elias para lá, para que ela servisse a Elias. E naquela casa, Deus o sustentasse. E você vê que nada ela tinha. Sim. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela disse que nada tinha, que ia morrer, e Elias falou: tudo bem, você vai fazer, mas vai fazer primeiro para mim. Depois que você fizer para mim, ainda trazer aqui para mim, você vai fazer para o teu filho. Para você e para o teu filho. Só que nada tinha. Se ela fizesse aquilo ali e levasse para Elias, não teria mais nada, porque ela não teria outra coisa. Caberia a ela, como você falou, ser gentil, ser hospitaleira, mostrar o Deus que ela servia, mesmo, vamos dizer assim, sem o conhecer. Sim. Mas aí diz, né? Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Você vê que aquela palavra que Elias falou foi o próprio Deus falando para aquela mulher. Para que ela fosse aquela mulher que Deus preparou, escolheu para sustentar Elias, ela teria que fazer aquilo que Elias estava falando. Ser obediente. Ela teria que acreditar, ela teria que obedecer. Quando ela pegou o que tinha, fez, levou para Elias, ela voltou, aquela panela que estava vazia, Sim. aquela botija Estava vazia que também. estava vazia, quando ela voltou, estava cheia. Da panela, a farinha não se acabou. Meu Da Deus. botija, o azeite não faltou. Porque Deus fez multiplicar. Fez o sobrenatural. Ela Deus- viveu. Sim, ela viveu esse sobrenatural. Por quê? Porque ela, como eu falei, ela mudou de nível. Ela saiu do modo natural e ela se colocou no sobrenatural. Ela pensou, de eu vou morrer, confiar. eu vou morrer mesmo. Se eu comer agora, se eu comer mais tarde, não tem mesmo mais nada. Então eu vou crer. Eu vou usar a minha fé. Então eu te digo a mesma coisa. Talvez você quer ver essa botija se encher de óleo. Talvez você quer ver essa sua panela tá cheio de farinha. Talvez não seja financeiramente, mas talvez é de amor, que você não vive um amor na sua casa com seu marido, é no seu casamento, é com seu filho, é um problema conjugal, um problema familiar, é na sua saúde. Você quer ver transbordar esse poder de Deus, você quer viver esse sobrenatural que essa mulher viveu, porque ela não tinha nada, mas ela foi uma escolhida. Alguma coisa fez para ela ser escolhida. Ela cria. Ela não conhecia Deus. Igual Raabe, que também só ouvia falar do Deus de Israel. Essa mulher também talvez ouviu falar desse Deus. E ela experimentou. Por que eu botei essa palavra? Experimentar. Porque muitas pessoas só ouvem falar de Deus, mas não o conhecem. Nunca experimentou o sobrenatural na sua vida. Para você experimentar, você tem que obedecer. Para você obedecer, você tem que estar sensível. Você tem que estar sujeita. Você tem que estar quebrantada. Você tem que estar ali, pronta para ouvir, obedecer. Aí você vai experimentar esse sobrenatural. Como essa mulher experimentou. E ela não só experimentou isso. Talvez semana que vem, não sei se dá para contar, mas ela experimentou
o outro sobrenatural, que o filho dela veio a morrer. Aqui você pode continuar lendo. Chegue mais tarde, leia. Todas as vezes que a gente lê aqui alguma coisa, não se... limite. o que a gente está lendo, simplesmente busque mais. Sente, pegue a Bíblia, fala com Deus, fala comigo. Eu ouvi lá os teus servos falando, mas fala comigo, o que eu preciso mudar? Eu quero ver esse sobrenatural na minha vida, eu quero viver esse sobrenatural, eu quero experimentar esse algo a mais que eu nunca consegui viver. Eu tenho uma vida limitada, eu tenho uma vida... minha vida eu estou agonizando, meu Deus. Espiritualmente, só te conheço no ouvir falar, só te conheço no que os pastores pregam na igreja, mas na minha vida eu nunca experimentei o sobrenatural. Eu te conheço só de ouvir, mas eu quero que os meus olhos te vejam. E eu quero também que as pessoas, quando olhar para mim, façam como aquela mulher. Veja Deus, como aquela mulher viu Deus em Elias, que as pessoas possam ver o Senhor em mim, através do meu caráter, da minha forma de viver, não é só nas minhas roupas, mas na minha forma de viver. Como eu lido com a tribulação, quando eu lido com a luta, quando eu lido com o luto, com as perdas, quando eu lido com o problema, a adversidade, eu continuar permanecendo, confiando, usando a fé, que sem ela não posso agradar ao Senhor, eu possa ver a tua grandeza. É isso mesmo. E sabe o que Camila fala? Camila Pereira, sim, fala. Ela diz assim, nem precisa falar que é de Deus, a própria essência exala. Amém. Verdade. É isso aí. Arrasou. Essa é uma frase linda. Profundo, né? Amei, Camila. Então, é isso mesmo. Não precisa. Porque a pessoa, as pessoas, elas vão perceber sim, a presença de Deus na vida. Exala em tudo que faz, sim. em tudo, nas mínimas coisas, as pessoas percebem Deus na vida dessa pessoa. Então, é isso aí. Para você, o que tem faltado nas pessoas hoje em dia, para que elas possam experimentar o sobrenatural de Deus em suas vidas? Tem faltado isso que sobrava nessa mulher, nessa viúva, que tinha tudo para negar e mandar Elias correr. Mas ela foi hospitaleira. Hospitaleira. Ela resolveu crer. E viveu a provisão de Deus. Sim. Deus proveu, Deus mudou. Coisas fora de seu próprio tempo aconteceu na vida dela. Sim. Coisas sobrenaturais. E é isso que Deus ele quer fazer. E, de repente, você diz assim, mas eu não creio. Você pode passar a crer a partir de agora. Nós vamos fazer a oração. E eu te convido para esta oração que nós vamos fazer agora, independente de quem quer que você seja, tá bom? Tá certo assim? Então, prepara aí para esta oração que nós vamos fazer agora por todos vocês, tá bom? Temos alguém aí? Não? Então vamos para a oração, por gentileza. Deus amado e querido, graças nós te damos, te glorificamos, te exaltamos, bendizemos ao teu santo nome, porque o Senhor é digno, meu Pai. Meu Deus, conosco diversas pessoas, diversos problemas, mas, meu Pai, ela também decide crer, ela decide se lançar, ela decide, meu Deus, obedecer, e uma vez obedecendo, meu Pai, assim como foi com aquela viúva de Sarepta, vai ser também com esse homem, vai ser também com essa mulher, que uma vez ouvindo, meu Deus, crendo, obedecendo, sendo hospitaleiro, meu Deus, fazendo por onde, meu Pai, não com o forçar de barra, não, mas, meu Deus, de forma, meu Pai, com que ouve a tua voz, a pessoa de uma forma natural, não é forçando, é de forma natural, o sobrenatural acontece na vida dela. Ó Espírito de Deus, eu peço que isso venha acontecer.
Eu peço que isso venha a ser na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida dessa pessoa, meu Deus, que se coloca, meu Pai, à inteira disposição do Senhor, que muda de nível, sim, muda de nível, o nível espiritual, que sai, meu Pai, do natural para o sobrenatural, que ouve a tua voz, que obedece a tua voz, que o Senhor, meu Deus, encontre espaço na vida dessas pessoas e abençoe elas. Eu entrego nas tuas mãos, meu Deus, cada uma dessas pessoas, entrego na certeza da tua resposta, da tua vitória na vida de cada uma delas, e te agradeço em o nome e para a glória do Senhor Jesus, e que todos que creem digam amém e graças a Deus. Se você tem um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora, por gentileza. Essa luz brilhar, vai te guiar. Muito bem, meus amigos. E creia que Deus, ele te abençoou, que ele está contigo, tá bom? A vitória é certa quando a gente ouve, a gente obedece. E como a gente falou anteriormente, a pessoa se sacrifica, se esforça, luta. Então a vitória é mais do que certa, tá bom? Tá certo? Nós chegamos aos momentos finais do nosso programa e, como sempre, a gente fala da nossa loja, o Farol Digital, com os nossos personalizados serviços que nós prestamos também. Estamos chegando nos Dia das Mães, vem nos procurar para ver o que nós temos feito, as nossas novidades para o Dia das Mães, tá bom? Hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, não temos o programa, somente na segunda-feira, tá bom? E você que chegou depois, chegou no finalzinho, pega o programa do início para pegar todas as bênçãos, tá bom? Um bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe a todos. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, gente, até amanhã. Basta você crer. Como um farol que está pra te iluminar. Olha você, olha pra esse mar. Você não vai se perder. Deixa essa luz brilhar. Vai brilhar, vai te guiar. Deus é o teu farol, você vai se encontrar. O poder está onde você for, porque está em ti.